Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Lá Que Sabe. Este é o nosso quarto episódio, a terceira conversa ritual, e hoje estamos aqui com a Fernanda Zanin, que é um prazer imenso. Estamos no Brasil, de onde é a Fernanda, aqui em São Paulo. E para quem não sabe, que imagino que já muita gente saiba, a Fernanda, vou tentar fazer assim uma introdução. A Fernanda é a historiadora, a astróloga, é a autora do livro Cartas de Maria Madalena ao Mundo, que é a razão, uma das razões da nossa conexão. E é também a fundadora do Instituto Arcano e uma pessoa que eu acho que é exímia a falar sobre o amor. Acho que seria uma das formas que eu teria de te apresentar. Acho que é uma pessoa que, quando lemos a falar sobre o amor, é assim... é isto. Que lindo ser apresentada assim. Uma boa tentativa. O que é que tu achas sobre isso? Começando assim a conversa sobre o amor, e uma das coisas que está no livro, não é? Maria Madalena ao Mundo, que eu acho que vamos falar algumas vezes dele hoje no podcast, que diz: o amor é o significante de todos os significados. Eu acho que é a energia que move o mundo, né? Que faz as células viverem, que faz a gente querer viver. Na astrologia esotérica, que é a astrologia que eu trabalho, o nosso sistema solar, ele é um sistema de amor, né? Ela nos explica isso. Então, o Sol é um planeta de amor. A gente gira em torno desse planeta de amor. Então, eu acho que é a energia que move tudo. Porque pensa, né? Sem o amor, por que a gente quereria respirar amanhã, né? É o que define a humanidade. Eu acho. Também, sim. Que lindo. Olha, vou-te fazer assim uma pergunta que tem surgido assim nesta coisa das travessias, não é? E das vidas, nas múltiplas vidas que nós vamos tendo, não é? Ia-te perguntar se a Fernanda de há 20 anos olhasse para a Fernanda de agora, o que é que ela diria? O que é que achas que ficaria surpreendida? Acho que não sei se surpreendida, mas eu acho que ela gostaria dessa Fernanda de agora. Acho que ela diria: bem feito, que bom. Ainda que os planos tenham saído muito diferentes dos planos dela, né? Mas eu acho que por tudo que eu vivi nesse tempo, acho que... Nossa, parabéns! Você conseguiu! Ela teria orgulho, não é? Teria orgulho, eu creio que sim. Isso é muito lindo, não é? E não eu não tô falando de um lugar ilusório, romântico. Eu tenho trabalhado muito com um processo oracular de Maria Madalena. E é interessante você começar com essa pergunta para mim, porque é justamente o que eu tenho trabalhado. Né? Nesse processo, a gente vai olhar esses nossos eus do passado e a gente conversa com, né, o eu do futuro, né, que supostamente a gente ainda não conhece, mas conhece, né? E é realmente muito... Algumas pessoas têm catarses, né, imensas no processo, porque é difícil essa pergunta que você me fez, né? O que esse eu do passado diz para esse eu do presente, que é o futuro dele, né? E às vezes vem um lugar de muita dor, né? E eu acho que até por eu ter passado... Muita crítica. E eu ter passado situações de muita dor, né? Dos 20 até agora, aos 50... eu acho que vem esse lugar do você conseguiu. Sim. Sentes que a dor é um grande portal? Sinto. Eu acho que ela vai lapidando a gente, né? Eu sou muito grata, né? E foram coisas duras, muitas perdas, né? Mas eu sou muito grata por tudo que eu vivi, porque eu não seria essa de hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. Sim.
Não serias agora a pessoa que és e o futuro. Exato. Como é que se faz esse diálogo? Com o passado, eu acho que, não sei, mas compaixão diria, não é? Ou... Compaixão, muita compaixão. Acho que todos nós, né? Porque às vezes a gente, como você falou, a gente critica muito, né? A gente julga muito o que fizemos, o que fomos. Mas justamente nesses trabalhos, né? Quando as pessoas compartilham sobre essas experiências do passado e a gente se olha numa roda e vê quantas pessoas maravilhosas, né? Porque é um trabalho para mulheres e homens, né? Não é só para mulheres. E a gente olha aquelas pessoas, né? Que nós nos tornamos. Aí você vê que... Com os olhos do amor. Do amor, da compaixão, porque às vezes quando a gente olha para nós mesmos, tem essa crítica, esse julgamento. Mas quando o outro te olha e te diz, uau, você é incrível. Olha o que aconteceu. Olha o que você se tornou, olha o que você construiu. Aí essa relação com esse eu do passado, ela se torna muito diferente. E é muito bonito quando a gente pode ser o revelador disso para o outro. Né? Sim, nós somos um espelho, não é? Uns para os outros. Agora esse eu do futuro, né, que você perguntou. E aí? Eu não sei se você já leu um pouco sobre aquela teoria que eu acho incrível, do Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet. Não. Que ele fala, ele é um cientista, né, não sei se ele chegou a concorrer ao prêmio Nobel, ele concorreu a prêmios grandes, não tenho certeza se é o Nobel, gente, talvez eu esteja falando besteira. Vou pesquisar. Mas ele traz uma teoria e ele é muito marginalizado por essa teoria, porque acabou virando algo esotérico, que ele diz que não é. Ele é um matemático. Mas ele fala que cada um de nós tem um duplo. O doppelganger, é a teoria do... Não é? Acho que... É, do duplo, né? Aí chamam de duplo quântico, mas ele chama de duplo. E ele diz que matematicamente, esse outro nós, ele está ali alguns segundos na nossa frente. Então ele sempre sabe. E aí ele diz que a gente entra em contato com esse duplo quando nós dormimos. É uma teoria muito complexa, eu estou tentando resumir aqui, sintetizar. Mas que quando nós dormimos e a gente entra naquele sono REM, a gente troca de lugar com esse duplo. A gente vai para onde ele está e ele vem para onde a gente está. Então ele diz que antes de dormir, né, ele diz que a coisa mais importante da nossa vida é o sono, porque é a hora que a gente entra em contato com este duplo. Então, quando a gente vai dormir, a gente tem que estar neutro. Não é para pedir nada, não é uma coisa, né? Não é algo profético, não, é matemático, segundo ele. E o que nos faz entrar em contato para ouvir esse duplo é a neutralidade. Então, você não pode querer matar o presidente da República, você não pode querer brigar com um amigo que você invejou, ou, né? Os sentimentos densos, eles têm que estar neutros. E aí, nesse momento, você entrega para o duplo, porque como ele está um passo à frente, ele sabe. E aí seria o nosso processo da intuição. Essa outra parte de nós, né, que está numa outra dimensão, que sempre sabe. E a intuição, na realidade, efetivamente... É o sussurro desse duplo, segundo essa teoria. Então... né, eu acho ela fantástica, mas quando você me pergunta, seja isso correto ou não, eu penso que tem algo que já sabe. Então, acho que essa relação com o eu do futuro é uma relação de confiança, mas ela só pode ser uma relação de confiança, aí faz muito sentido a teoria, né? Se a gente conseguir entrar nessa neutralidade, porque é ela que vai fazer a gente ouvir, seja o duplo, seja o que a gente chama de intuição, porque quando a gente não está na neutralidade, a gente está... no ruído da vida. E na procura, não é? Que eu acho que o que acontece muitas vezes, menos a mim, é que os momentos mais cheios de semente são os momentos em que realmente eu não sei. Não é? Que são os momentos também muitas vezes mais dolorosos. Não é? Porque não sabes o que vai acontecer, não sabes se vais ter, não é? Se estás sem segurança, estás, o que seja, sem casa, sem relacionamento, sem o que for acontecer, ou com uma doença, o que seja, e tu não sabes o que vai acontecer, não é?
esses momentos eu acho que são os momentos mais chave, assim, para essa neutralidade. E são também os mais difíceis, não é? É aquela coisa do Senhor dos Passos também, não é? Que é no caminho, não é? Da dor, se tu conseguires entrar naquilo que é vamos chamar de destino, o que for, o teu eu superior, aquilo que tu vieste cá fazer, esses são os momentos mais incríveis. Né? Mais cheios de promessa, não é? Mais esperançosos também. Sim. Eu acho que tem a ver com a lei da polaridade, né? Porque a gente vai para um extremo, né? Sabe aquela história que o Caibalion diz, né? Quando o frio vira calor e quando o calor vira frio, né? Quando chega no extremo vai virar a outra ponta. Então acho que esses momentos, né, de incerteza, de dor, de luto, a gente chega nessa ponta. Como é que... Eu até coloquei algo no livro de Maria Madalena que tem a ver com isso, que eu ouvi algo parecido do Rabino Newton Bonder e eu traduzi numa poesia no livro, né, que a dor, ela chega num ponto que ela dói tanto que ela para de doer. Né? E a incerteza, a insegurança, né, a gente vai no extremo, aí faz uma virada, porque não tem mais para onde ir, e aí a única opção é se render, né? É uma rendição meio forçada, mas quando ela acontece, abre uma coisa completamente nova. Não dá mais, sim. Sim, não há como recuar, não é? Já não... Já abriste a porta. Nem nascer, né? É isso. Não tem como voltar. Não tem como ficar para sempre na barriga, não tem como voltar. Então, acho que são momentos de parto, né? Momentos de nascimento, né? Uma outra vida dentro de uma mesma vida. Totalmente. Quantas vidas já tiveste, Fernanda? Nossa. Ai, que pergunta. Eu não sei nem te responder. Eu tenho uma amiga que ela diz assim pra mim, quando começamos a falar da minha vida, ela fala, pra que ver novela? Sim. Então são muitas vidas. Que lindo. Sim. Já teve a Fernanda que teve grupo musical e que cantava e dançava com 17 anos. Ah, sério? E que queria ser famosa na televisão. Teve aquela que tocou na orquestra erudita de violões. Ou seja, tu disseste que tocavas violão, mas não estavas a brincar. Ou seja, tocaste a sério. Hoje em dia já nem lembro muito, mas assim, eu pego de vez em quando para cantar mantra, né? Mas eu toquei numa orquestra erudita, né? Vila Lobos, Bach. Então teve essa também. Uau! Depois teve a professora de yoga, né? A astróloga que sou até hoje. E somos muitos, né? Somos irmãos, amigos, filhos, né? Parceiros. Que lindo, sim. Qual é que sentes que foi o teu maior portal? Não sei se há um maior, não é? Tem alguns, né? Eu acho que eu acabei de passar por um câncer de mama, né? Acabei de entrar nesse processo da cura. Esse é um grande portal, mas eu acho que maior do que a morte da minha irmã, nenhum. Esse foi o ponto, né? Que a dor dói, chega uma hora que não tem mais por onde doer, né? E alguma coisa acontece. A minha irmã faleceu quando ela tinha 15 anos, eu tinha 21. E num acidente de carro, né? Então ela saiu de casa e não voltou. E a gente era muito unida, muito. Então, assim, eu entrei numa dor que eu quase morri junto. Mas hoje eu digo, né, e às vezes as pessoas não entendem quando eu digo que eu sou muito grata por isso. E quando eu falo, né, meio chocante, não é óbvio que se eu pudesse escolher, a minha irmã estaria aqui. Mas se isso não tivesse acontecido, talvez a gente não estaria tendo essa conversa agora. Porque foi esse processo que me levou a buscar, né, a compreensão de alguma forma que não é racional, mas a buscar me reconstruir a partir disso. E foi essa morte que me levou ao amor, porque teve um dia que eu não sei, eu nem me lembro exatamente, sabe, a cena, eu lembro da sensação, e não foi algo intelectual, porque é muito fácil falar o que eu vou falar, mas eu lembro que eu senti isso naquele momento, que o amor não morre. Que eu sabia, sabe, que a gente ia estar sempre unida, né, mas é uma coisa que não dá nem para explicar o que foi sentir. Mas ao mesmo tempo,
foi um processo muito desafiador, porque eu já fazia parte, né? Eu tinha 21 anos, mas com 20 anos eu já tinha entrado numa escola de alquimia, com uma visão muito gnóstica. E essa gnose, que não é a gnose que eu conheço hoje, essa gnose que eu ensino hoje, né? Ainda essa visão dos detratores da gnose, de que o mundo é ruim e a espiritualidade é boa, né? Essa coisa maniqueísta, né? O Deus bom, o Deus ruim. E tinha muito uma questão de a morte não existe, né? Aquela coisa de espiritualizar, mas que é muito teórico, né? E eu com 21 anos de idade, eu me cobrei estar sofrendo. Então é um sofrimento duplo, né? Porque eu estava quase morrendo de dor e ao mesmo tempo eu não podia. Não era espiritual, não era espiritual. Estar agarrada à matéria. Então imagina, né? Uma criança praticamente, e aí eu tive que encontrar um sentido para aquilo, né? Então eu fui para uma dor profunda, para uma culpa, para uma cobrança. E aí eu entendi, mas espera aí, pode ser que a morte não exista, eu acredito nisso, né? Que a alma é eterna. Mas essa personagem, a minha irmã Roberta, ela pode reencarnar, eu posso encontrar ela milhões de vezes, mas a Roberta não. Aquela alma eu vou encontrar. Nem a Fernanda. E nem a Fernanda. Claro. Né? Então, ali, de alguma maneira eu entendi isso, agora eu estou te explicando, né? Lá não tinha essa consciência, mas eu entendi aqui de alguma forma. Foi quando eu entendi isso, o amor não morre, mas eu posso sofrer, né? Pela perda que eu tive agora, né? Porque a Roberta eu nunca mais vou encontrar. Então, daí foi um processo de construção. Foi quando eu caminhei para astrologia, foi o yoga, né? A prática de yoga que me tirou daquela depressão, tristeza, né? Porque hoje em dia tudo vira depressão, né? Um luto te leva a uma tristeza. Sim, profunda. E aí foi a prática do yoga, né? Meditação, né? Diária, disciplinada, que foi me tirando aos poucos daqui. E aí me trouxe para onde eu tô. Eu tenho certeza que, né, foi o que me guiou para onde eu cheguei, né, pelo caminho que eu cheguei hoje. E foi também a Marta, tua irmã, que te levou a Maria Madalena? Não. Ok. A Maria Madalena está muito conectada, não é? Com muito a morte, conectada. Não é? Com quem testemunha a morte e que vai além, não é? Nossa, né, totalmente, né, até nesse processo do câncer de mama, que eu fiz alguns tratamentos e, né, tive uma conversa com uma pessoa que trabalha psicogenealogia, que é uma técnica também muito interessante, né, muito profunda, e ela falou disso, né, dessa questão das mortes, né, porque foram muitas mortes na minha família, né, a minha irmã foi a que mais impactou, mas meu pai tinha falecido 2 anos antes, um tio faleceu no meio, uma prima que era como uma irmã logo depois, então foram várias mortes. Né? Então eu e minha mãe fomos passando, né? Era de 1 em 1 ano, assim. E aí essa pessoa da psicogenealogia conectou umas datas com a data do meu diagnóstico e ela levou para esse lugar que você está trazendo também, né? Essa Madalena que testemunhou a morte, mas também a ressurreição, né? E ela disse, não é à toa que você, né, veio fazer esse papel de porta-voz dela de alguma forma. Sim, sem dúvida. E de uma forma, sinto eu, não é? Que é muito... as cartas de Maria Madalena realmente é como ouvir a voz dela, é muito humano. Ou seja... eu acho que há várias pessoas no mundo, ainda bem, que trazem a voz de Maria Madalena. O encontro com Maria Madalena, que parece tão íntimo, tão profundo, como é que ele se dá também em ti? Sim, é interessante, né, isso que você fala, né, cada um, né, muitas pessoas trazem, e eu até digo isso na introdução do livro, que Maria Madalena ela é muito maravilhosa, né, porque ela é essa guia da humanidade. Eu digo uma coisa que virou até um clichê de tanto que eu digo, né? Quem já ouviu, desculpa, vai ouvir de novo, mas para quem está chegando agora, o meu maior aprendizado com Maria Madalena é que a gente está aqui para aprender a ser humano. Porque divino nós já somos, sempre fomos e sempre seremos. Não tem nada fora do divino. Mas a gente está aqui numa experiência humana.
Então ela nos convida a nos tornarmos humanos em tudo que a humanidade oferece. O que em grego a gente chama de anthropos, né? Então nos tornarmos humanos completos. Então talvez por isso você sinta essa humanidade na minha escrita, porque isso é o que eu aprendo com ela. Outra pessoa vai aprender outra coisa que Madalena tem para ensinar. Então eu digo isso no livro, que ela nunca dá uma informação inteira. Ela dá um pedacinho para cada um, porque ela quer que a gente se una como humanidade. Sim. Então, quantas vezes, eu queria escrever algo e eu falava, mas o que isso significa? O que isso quer dizer? E não vinha. E de repente vinha alguém e me dava um livro que estava ali a resposta, ou alguém que dizia, sonhei tal coisa com você e estava ali a resposta. Ou quando eu pesquisava coisas dela ali pela Europa e que de repente eu entrava numa cidade que eu nem sabia que existia e estava ali a resposta. Então ela vai fazendo um quebra-cabeças, para daí a gente, cada um trazendo a sua pecinha, e juntando. Isso é maravilhoso, sim, generosa sim. demais. Sim, muita abundância. Compassiva. A questão, sim, e também essa questão do que eu sinto, La que Sabe não foi inspirada em Maria Madalena, mas apareceu na altura, eu não sabia que estava a fazer a La que Sabe quando comecei a La que Sabe, né? E foi na mesma altura que comecei a conectar com a Maria Madalena e sinto que há muito essa, como é que eu ia dizer, ela a mim traz-me essa questão do ir para dentro, do ouvir a voz, de ir para a minha gruta, não é? E eu acho que quando se começa a conectar com a energia de Maria Madalena, esses sinais, essa intuição, essa peça é muito, não é? Madalênico, assim, muito também, que é isso um pouco que estás a dizer, não é? Ou seja, vais-te abrindo e aí vem. E ela, quando chega, ela não chega suave. Não. Ela, como dizemos aqui no Brasil, ela chega chegando, né? Ela vem com tudo. E isso, foi assim comigo, e eu ouço da maioria das pessoas que, tem uma conexão com ela, né? Eu nem sabia quem ela era, né? E ela chegou e, de repente, minha vida fez assim, e agora eu tô aqui. E como é que ela chegou? Que a gente acabou por... Eu Mercúrio em Peixes, mas tu Mercúrio em Capricórnio, Fernanda, vamos... Ela chegou de um jeito que, a princípio, eu não fazia ideia que era ela. Okay. Então, quando eu entrei nesse grupo da gnose, aos 20 anos de idade, teve uma primeira missa gnóstica. E na época eu não estudava essa gnose primitiva, como eu falei. E aquela missa, muito parecida com a missa católica, na liturgia, mas com falas completamente diferentes. E eu estava ali naquela missa, nunca tinha entrado em nada de meditação, era novata total. E num dado momento, tô ali, de olhos fechados, o sacerdote estava dando um sermão, e eu tive uma espécie de visão, de olhos fechados. Eu vi, aquela imagem era como se ela tivesse feito assim em mim, de fora para dentro. E eram duas rosas vermelhas assim, cruzadas, e no meio das rosas vermelhas um cálice dourado. E eu não fazia a menor ideia de que isso tinha a ver com... Nem pensava, estudei em escola católica, mas assim, a gente não tem essa... Fala dela, A Madalena, a pecadora, arrependida. E naquela época, 20 anos de idade, acabou a missa, eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque foi muito palpável, sabe? Eu fui perguntar para o sacerdote o que significava aquela visão. E ele falou para mim, isso significa que você vai encontrar um grande amor. E com 20 anos você pensa o quê? Um príncipe encantado, Você quer um namorado. E logo depois eu comecei a namorar com o enteado do sacerdote. Me contentei com aquela resposta, um grande amor. Esqueci daquilo, completamente. Uau. Isso foi em 96. Aí eu fui fazer o Caminho de Santiago em 2004. E um pouco antes de eu ir para o caminho, eu passei numa vitrine de uma livraria e eu vi um livro chamado Os Templários. E era um templário com uma capa preta, assim. Eu não fazia ideia do que era um templário.
Mas quando eu vi aquilo, eu sabia que eu sabia, meu coração era algo tão familiar. Comprei o livro, mas não pude ler, porque eu estava indo para o caminho, não dá para levar livro para o caminho. Na volta eu leio. E conforme eu fui fazendo o caminho de Santiago, eu fui descobrindo os templários, né? O caminho é completamente, tem tudo templário. Tudo, os símbolos, tudo. E aí aconteceram algumas coisas pessoais também, né? De encontros com amigos que nessa vida, né? Se consideram templários, que eu conheci, né? Numa hospedaria do caminho. E quando eu voltei, aí eu fui estudar os templários. E olhando para eles, você vai cair na questão esotérica em relação aos templários e chega uma hora que você vai cair na história de Maria Madalena, né, da genealogia, né, e tudo isso. Daquilo que eles protegiam. Aí caí, claro, né, no Holy Blood, Holy Grail, que é um livro, né, muito importante dentro dessa história toda, e aí eu comecei a ir a todos os lugares onde eu lia, né, que Maria Madalena tinha passado, né, no sul da França, buscando as Virgens Negras, né, na Espanha, na França. E aí, né, comecei a fazer essas viagens, as pessoas começavam a me dizer, nossa, mas não dá para ir junto? E acabou que, né, isso com o passar dos anos virou vamos juntos, então eu levo grupos hoje. E um amigo meu do meio do yoga começou a me chamar para... Ele falava sobre Jesus, né? Fazia essa analogia entre Jesus e os grandes iniciados yogis. E ele começou a me chamar para falar de Maria Madalena. E aí, né? Que é uma coisa que era um estudo pessoal, virou algo, né? Para o coletivo. E um dia, eu fui num... Engraçado isso, né? Veio de fora, no fundo, esse chamado para tu... Para abrir. Para abrir. Né? E aí um dia eu fui para um retiro do Jean-Yves Leloup, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E a fala daquele homem é uma coisa, né? E eu saí dali falando, eu vou escrever um livro sobre Maria Madalena. Não contei para ninguém. E pensei, o prefácio vai ser do Jean-Yves. Daí vem a outra voz e diz, como é que o prefácio vai ser do Jean-Yves? Você é louca, né? Não contei pra ninguém. Isso foi 2011. E eu comecei a escrever aos poucos, mas assim, o que saía ali naquela época, eu olho agora, eu falo, sabe que nem você fala pra criança? Ai. Com compaixão por essa pessoa. Tadinha. Que lindo. E eu levei 11 anos para escrever esse livro. Claro, não é que eu escrevi o tempo todo. Teve ano que eu não escrevi uma linha, né? Mas o processo levou 11 anos. Começou em 2011. Eu não acredito. Foi em 2022 que tu... Foi em 2022 que eu lancei o livro. 222 aí. Forte, né? E depois disso que eu me dei conta, né, que a Piste Sofia levou, né, é um processo de 11 anos, a gente vai vendo as sincronicidades, né? E quando eu estava quase terminando, eu tive coragem de dizer em voz alta para uma amiga, nossa, eu queria que o prefácio fosse do Jean-Yves. E, tenta, ou não você já tem, né? E como eu conheci alguém muito próximo a ele, e me ajudou a traduzir, né, uma parte do livro para o francês, mandei. E aí foi muito lindo o processo. E ele primeiro, porque ele é personagem de um dos capítulos, né? Do último? Não, o penúltimo, exato. O último já é o futuro, né? O futuro. E aí ele me agradeceu muito pelo discernimento, ele usou essa palavra, com que eu o retratei ali. Uau. E falou assim para mim, mas você acha que eu devo escrever o prefácio? Porque não fica, né, meio chato, já que eu sou um personagem, também escrever o prefácio? Aí eu parei para pensar, falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí conversei com um amigo meu, que é um editor, né, que é editor há muitos anos. Ele falou para mim assim, olha, se for um prefácio bem curto, uma coisa não choca com a outra. Ok. E aí eu escrevi para ele e falei, olha... Conversei com um amigo, me deu essa sugestão, mas, ouvindo o meu coração, não pode ser outra pessoa. Eu queria muito que fosse um homem, porque eu já estou falando do feminino, né? E Madalena foi essa que amou tanto um homem que a morte morreu por amor, né? Porque ela vê esse Cristo ressuscitado.
E eu disse para ele, não tem nenhum homem nesse momento na humanidade que tenha um contato com Maria Madalena tão íntimo quanto o seu. Aí ele falou, ok. Aí ele primeiro quis ler, claro, né? Não ia fazer um prefácio de uma coisa que ele não leu. Aí ele leu o livro. E aí ele fez esse prefácio, né? Que foi o maior presente, né? Aí aquela voz, né? E aí tudo isso para voltar na questão das rosas com o cálice. Foi só aí, quando eu estava por lançar o livro, eu estava escrevendo os últimos capítulos, eu lembrei daquela cena, daquela missa. Por alguma coisa que eu estava escrevendo, me veio essa memória. E eu falei, meu Deus, o mestre estava certo. Né? Era um grande amor que ia chegar, e é o maior amor que eu pude sentir na vida, né? Por ela. Então foi um processo. Ai, desculpa, eu estou super emocionada com esta história. Sim. Eu era para não te dizer nada sobre o podcast, porque não é, imagino que seja uma coisa, não é que eu te ponha num pedestal, mas é assim, é tanto aquilo, não é? E eu estou em contacto contigo também como aluna do curso, que é incrível, e que eu pensei, então não vou fazer podcast com a Fernanda, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou perguntar, e é tão lindo isso, quando nós realmente, também é uma das grandes mensagens de Maria Madalena, totalmente, assim, muito forte, que é que eu sinto que tem muito a ver agora com esta, eu acho que isto agora vai ser muito forte, assim, os próximos 2 anos, com esta questão Aquário e Leão. E que eu sinto que Madalena traz assim aquele leão mesmo bem colocado, bem no lugar, que é, se tu sabes o teu ouro, exato, o teu ouro, haverá pessoas que sabem muito mais, haverá pessoas que sabem muito menos, haverá pessoas que sentem mais, haverá pessoas que sentem menos, e não vem daí, não vem de realmente de nos partilharmos uns com os outros, e trazemos sempre algo, isso é ela, para o outro, isso, sim, isso é Maria Madalena. Que fala linda, isso deveria entrar. Que lindo. Olha, vamos então tirar do teu livro, vamos também, não sei se vai ver, mas depois eu posso colocar uma imagem assim mais próxima do teu livro, vem agora e vai ser a primeira vez que eu pego, que eu toco, não é, no oráculo, o oráculo com base, não é, nas cartas de Maria Madalena ao mundo, as imagens, a ilustração, as pinturas, não é? Sim. São da Laís Latnec, que é incrível, estas imagens são um portal em si mesmo, não é? Sim. E pronto, com os teus textos, não sei se queres dizer alguma coisa enquanto eu sobre este... Isso também foi uma história linda, né? Porque eu já estava quase terminando o livro, e numa conversa com a Laís, ela me mostra umas pinturas, porque ela tem uns diários em forma de pintura, né? De uns processos que ela estava vivendo no momento. Ok. E aí eu bati o olho naquilo e falei, nossa, isso tem tudo a ver com o livro. E ela topou, né? E foi ali já nos finalmente da escrita. Então, né? Aí a gente tem uma parte no livreto que tem uns QR Codes, códigos do mistério. Ok. E se você entrar aí, você vai cair na gente contando essas coisas. E ela topou, né? E aí algumas cartas ela lia para pintar, outras a pintura vinha e depois se encaixava numa carta, né? E as imagens são incríveis. Então aí no livreto tem o que a gente chama de poieses da imagem, que é a Laís contando todo esse processo para as imagens surgirem de uma forma poética
que é maravilhoso. Eles têm uma forma de expressar que é tão encarnada, não é? Assim, tão... Ela é uma força da natureza, é assim que eu traduzo ela. Ela está mesmo no... E no texto você sente isso, né? Ela contando como as pinturas foram surgindo, que também já faz parte da mensagem oracular. Você entender de onde o futuro que chamou aquele passado. E aí depois tem um trechinho que a gente chama de sussurro, que é a mensagem do oráculo, que é um trecho do livro Cartas de Maria Madalena ao Mundo. José, que é correspondente ao imperador do tarô, né? Que aqui a gente chama de a soberania. Essa carta, talvez você já tenha me ouvido falar que quando eu estava escrevendo, eu tive uma catarse para escrever essa carta. Eu chorei tanto, mas tanto. Eu tive uma conexão de amor com José e com esse masculino amoroso, né? É uma carta muito bonita. Do pai, não é? E a imagem do José, não é? Pegando no menino ao colo. E essa roupa trocada, né? Essa é uma parte que é muito bonita do livro, que José, ele diz para Jesus num dado momento que desde que Jesus nasceu, ele era uma luz tão grande que ele passou a usar marrom para proteger o filho. Só que a hora, estou dando spoiler, mas a hora que José vai fazer a sua passagem e Jesus está do lado dele, Jesus veste ele de branco e se veste de marrom para proteger ele. Então aí é isso espelhado, né, na imagem da carta. É uma carta muito bonita. É incrível. Nós temos uma música no projeto Lá Que Sabe, que é o Papa Sol. E que fala exatamente sobre, dando spoiler também, há uma parte que é sobre a água, não é? E a água, aí nos entregamos a celebrar a vida, não é? A água que corre por nós. E uma das músicas é a música ao Pai. E fala exatamente sobre ilumina-me com a tua luz, não é? És o fogo que me conduz até à vitória da minha alma. Nossa, que lindo! E é assim muito essa energia do pai, não é? E do masculino sol, não é? Que guia, é assim muito, é muito bonita. Que interessante, né? Ver esta carta, né? Do masculino. Do assentamento. Muito. Eu acho que a imperatriz é aquela que sabe olhar para o imperador do seu lugar, sem querer o lugar dele. E hoje em dia a gente está muito nessa questão de um querer o trono do outro, né? E uma das coisas que vem muito como mensagem do livro são pessoas me dizendo: eu voltei a me reconectar com Jesus. A partir desse olhar de Madalena, então esse feminino que diz, olha para o masculino. Olha e vê, né? Eu sempre conto isso ultimamente, que foi uma coisa que me tocou muito. Eu atendi uma senhora que ela chegou na minha consulta astrológica por causa do livro, geralmente é o contrário, né? Ela comprou o livro numa livraria, nunca tinha ouvido falar em mim, leu o livro e me procurou e veio fazer o mapa. E ela me disse uma coisa que foi doído de ouvir. Ela disse que ela tinha tanto horror aos homens, mas assim, medo, que se ela chegasse perto de um homem, qualquer homem, o moço da padaria, ela já se contraía toda só pelo fato dele ser homem. Sim. Então imagina, né, os traumas, sim, a dor, sim, que tem por trás disso. E ela me disse, depois desse livro, eu comecei a me abrir para estar perto dos homens. Isso me dá uma felicidade, né? Porque justamente o livro, ele traz esse chamado para esse equilíbrio entre masculino e feminino. Eu, por exemplo, conectei com Maria Madalena, eu já não sei falar português, conectei com Maria Madalena no seguimento de trabalhar o sagrado feminino, que no meu caso realmente
foi muito necessário, no sentido em que eu não conectava com o meu feminino, não é? Estava toda a parte, pronto, feminino, não, mas eu sinto que sim, que era da intuição, da criatividade, da rendição. Eu tinha uma profissão muito masculina, no sentido de ser muito planificado, tudo muito... E então eu chego aí dessa forma e tenho percebido que houve uma altura que eu rejeitei o meu sagrado masculino. Nesse resgate, não é? Porque, ok, que eu precisei de resgatar, mas depois eu não quero deitar fora aquilo que eu tenho para já, toda a minha herança, não é? Toda a minha linhagem também paterna, não é? E depois tudo aquilo que me passaram, não é? Esses homens da minha linhagem e partes de mim que são, não é? que têm essa energia, que são do sagrado masculino. E eu acho que nós estamos assim num momento que provavelmente vamos começar também a olhar mais para o sagrado masculino de forma a realmente nos religarmos, não é? Integrar. O Jean-Yves Leloup diz uma coisa que eu gosto muito, né? Ele fala de um ditado judeu que termina dizendo que tudo que é negado não é salvo. Então, quando a gente rechaça o masculino, geralmente a gente está agindo masculinamente. Assim como quando a gente rechaça, né? A gente abafou o feminino. Não tem como abafar o feminino. De algum jeito ele vai ter que surgir. O que a gente virou? Extremamente materialista. Porque o feminino é a manifestação. Se a gente abafa o masculino, a gente vai para um lugar de violência, né? De abuso de autoridade. Se a gente abafa o feminino, a gente vai para um lugar materialista. E a gente a gente faz as duas coisas o tempo todo, mas hoje tem um chamado, né? E eu gosto muito, eu já falei isso muitas vezes, né? Quem me ouve vai ouvir de novo. O meu mestre de astrologia, o Oscar Quiroga, ele diz uma coisa muito linda, que já foi a era do matriarcado, já foi a era do patriarcado, que agora nós estamos na era do filiarcado. A gente, né, precisa aprender a ser filho. Aí eu acrescento o meu pensar nessa fala dele, que para a gente aprender a ser filho, a gente precisa aprender a ser irmão. Porque se a gente ficar competindo, né, e querendo, né, tirar o outro, né, da visão do pai, porque é isso, né, a gente quer olhar do pai só pra gente. Aí não tem como ser filho. Então é muito bonito esse processo de olhar para o masculino, olhar para o feminino e honrar, né, honrar pai e mãe. Aí eu posso ser filho. Sim. E se eu honro pai e mãe, eu vou honrar também o que nasce dele, eu vou honrar o meu irmão. Aí eu posso ser filha. Sim. E voltando ali, e ocupo o meu lugar, sem precisar que me deem esse espaço, de lutar por esse espaço, não é? Que é essa a questão também da... Incrível, Fernanda. Uma vez, sabe, que eu tive uma aula com o Rabino Newton Bonder, que eu gosto muito, e ele estava falando sobre Caim e Abel. E ele disse algo assim: o mundo inteiro não era suficiente para Caim. É forte isso, né? Esse mundo inteiro, e ele não podia compartilhar com Abel. E a gente faz isso o tempo todo, né? O fratricídio, né? Que a gente vê em todas as mitologias, não só, né, na mitologia bíblica, em todas. Então acho que esse é o convite de Madalena, né? E é muito bonito, né? Tem uma passagem do livro que ela diz que ela aprendeu sobre o feminino observando Jesus. Não foi pelo que ele ensinava, né? Ela fala até, né, nos ritos para Deus, aí eu sinto uma energia aqui, né, entre as minhas omoplatas. Sim, mas é observando a Yeshua que eu vejo o feminino se manifestando, né? Aí você vê um ser humano integrado, os dois, né? Sim. É muito lindo isso, sim. E eu sinto, para terminar, não é? Mas que realmente o olhar de Maria Madalena para Jesus, para Yeshua, né? É um abrir a esse masculino. E o contrário também é muito bonito, não é? E há uma passagem que eu adoro
do Evangelho que tu também trazes, eu acho que trazes também no livro, que é aquela questão de Pedro, não é? Que o Pedro diz que não acredita que Jesus pudesse partilhar com ela algo que não tivesse partilhado com eles. E a reação dela não é bora fustar ou mandá-la não sei para onde. Ela chora. Eu acabei de gravar uma aula que eu falo isso. Ela chora. Eu acho isso, Fernanda. Um segundo antes dessa passagem, ela estava relatando coisas cósmicas que só ela tinha acesso. Ela está contando isso. E aí eles não entendem o que ela está falando. E eles dizem, ele contaria isso para uma mulher? Para uma mulher. Né? E contaria algo que não contou para nós? Né? E ela chora. Então você vê essa divindade que acessava algo que ninguém acessava e ao mesmo tempo essa humanidade incrível, que ela... né? Porque há nela uma força enorme que tu sentes, não é? De alguém que... Mas ela não diz Pedro, olha, sabes que mais? Não é? É muito lindo ela assumir a sua tristeza, não é? Mostrar-se vulnerável na realidade, mostrar-se como ela é. E ao mesmo tempo tem uma outra cena do Evangelho que eles choram. Eles choram de desespero porque eles têm medo de serem mortos indo pregar o Evangelho. E ela, né, ela diz, não criem dois corações, né? Confiem no que ele deixou. Vão pregar o Evangelho. E eles vão. São dois choros diferentes, né? Mas você vai vendo a humanidade desses apóstolos, né? E o papel dela como esse feminino, porque daí já não é Madalena, mas é o feminino em Madalena, né? Guiando esse masculino que tinha medo do que era diferente, do que, né, do que saía da tradição, do que eles conheciam. Claro. Então é muito lindo esse Evangelho. É mesmo. Nada, Zanin. Muito grata por estarmos aqui. De estar aqui no Brasil com você. Ai, não te digo o que é que eu estou. Muito incrível. Obrigada por